Olá queridas, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós mais uma vez para mais um Construindo e Compartilhando. E já no novo canal, né, que a gente fez especificamente para compartilhar essa série que tem abençoado muitas vidas, que pode ser interessante para você, que tem dificuldade de construir um esboço, de preparar uma mensagem. E o nosso intuito aqui, o nosso propósito é ajudá-lo de alguma forma, é norteá-lo, é dar aí alguma clareza à sua mente. É claro que o auxílio maior que você vai precisar, o principal e exclusivo, é do Espírito Santo, é da palavra de Deus, é do Senhor Jesus Cristo, é do Deus Todo-Poderoso, a fonte de toda sabedoria, mas Deus pode usar recursos e ferramentas para que possamos ser norteados, direcionados no que diz respeito a construir, preparar, compor ou confeccionar, podemos dizer assim, uma mensagem bíblica. Eu sou o pastor Max Douglas, seja bem-vindo a este canal. Nós temos um canal principal, que é o canal Ministério Sustentando o Próximo, pastor Max Douglas. Por lá muita gente já está conosco, mas eu quero pedir a você que não é inscrito aí, que se inscreva, e agradecer a todos que se inscreveram. Em 2 dias, nós já alcançamos um número considerável de inscritos para a glória de Deus. Ainda não estou podendo fazer os vídeos ao vivo, só depois de 1.000 inscritos, por isso é que eu peço sua ajuda. Compartilhe com seus amigos, com pregadores, jovens pregadores, aspirantes e até aqueles que com humildade, mesmo sendo já homens e mulheres experientes, podem extrair alguma coisa de bom aqui do nosso Construindo e Compartilhando. Então, durante essa semana eu vou tentar gravar vídeo todos os dias só para colocar um conteúdo no canal, porque até agora só tem um vídeo, mas logo logo nós estaremos colocando ali conteúdo de qualidade para que você possa ter bastante opções de esboços e sermões. Como eu falei ontem, são mais de 1.000 esboços e a gente vai compartilhar centenas deles aqui. Então o vídeo não vai ser editado. Se houver algum imprevisto aí durante o vídeo vai ser colocado da maneira que estamos gravando aqui, mas Deus nos dará graça e nos auxiliará, tá vendo? Vai nos auxiliar para que possamos então continuar construindo e compartilhando, tá bom? Vamos fazer uma breve oração e logo logo eu vou compartilhar minha tela com vocês aí. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e engrandecemos pelo privilégio de te servir e poder fazer a tua obra. Abençoa todos que têm passado por aqui, os que se inscreveram, assistiram o vídeo, já são mais de 100 visualizações e eu creio que muito mais serão alcançados para que eles possam ser auxiliados de alguma forma e estarem preparados para realizar a tua obra no que tange à pregação do Evangelho. Nos ajude em mais este esboço, seja conosco, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela para mais um esboço. Está aí um esboço. Enquanto eu estava aqui me preparando e escolhendo qual esboço eu ia compartilhar, eu estou compartilhando de forma aleatória, segundo aquilo que a gente vai recebendo aqui de direção e de orientação de Deus em nosso coração. E aí fui olhando vários esboços e apareceu esse aí com o tema Diante de Deus. E logo percebi que ele é pertinente ao momento. Por quê? Porque esse esboço, ele foi, ou essa mensagem, porque não é só esboço, né? É esboço com mensagem, foram preparados, ou a mensagem foi preparada para compartilharmos no fim do ano. Por exemplo, se eu fosse pregar num culto de passagem de ano, eu pregaria essa mensagem, daqui a pouco vocês vão saber o porquê. Então é uma boa sugestão de mensagem para você pregar no final do ano. Então você pode usar os bolsos de forma parcial, pode usar de forma completa ou mesmo a partir dele construir sua própria mensagem, porque a nossa suficiência vem de Cristo e em Cristo somos capazes, como Paulo disse, na experiência que teve em todas as circunstâncias, ele falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então vamos ao esboço. Então o tema aqui proposto é o tema Diante de Deus. Diante de Deus. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor. O texto sugerido é Atos 17, 24 a 28. Não pode ser utilizado outro texto, a não ser que você queira utilizar um texto apenas para fazer uma aplicação final, para finalizar a mensagem, mas como a mensagem é temática expositiva, ou seja, vamos fazer a exposição desse texto de Atos 17, 24 a 28, seria propício, seria mais adequado
ler o texto de Atos 17, dos versículos 24 a 28. Após a leitura, na nossa introdução, nós colocamos aqui o seguinte: o que seria coerente pensar quando nos aproximamos do findar de mais um ano? Isso aqui é uma indagação, é um questionamento, uma pergunta. O que seria coerente pensar? E pensar aqui tem a ideia de planejar, de projetar. O que seria coerente pensar quando mais um ano se finda para darmos início a mais uma jornada de 365 dias? O que fazer com os próximos 365 dias que estão vindo aí do ano de 2025? E aí, a gente continua a introdução dizendo o seguinte: uma das formas mais louváveis de se pensar, de se planejar, de se projetar, é que, ao invés de criarmos falsas expectativas, e aí essa palavra está em destaque porque já é motivo de reflexão para o meu ouvinte, né? Porque final de ano é costumeiro as pessoas criarem e até outras gerarem em nós falsas expectativas. É claro que nós não somos pessimistas, não somos profetas do caos, mas a gente tem que ser realista, pé no chão. Não transpasse ou não repasse aos seus ouvintes uma expectativa falsa. As expectativas reais e verdadeiras que de fato acontecem estão sempre na palavra de Deus. Então, ao invés de criarmos falsas expectativas e até mesmo viver alguma espécie de inquietude causada pela antecipação do que pode vir a ser o ano vindouro, olha só que coisa interessante. Tem gente que fica inquieto e essa inquietude é causada pela antecipação de dados, de números, de perspectivas, principalmente quando se pensa no país em que estamos vivendo hoje, na forma como o país está sendo regido, com o aumento dos alimentos, do combustível, o aumento do dólar e tantas outras coisas aí, essa briga política, essa politização, as pessoas ficam inquietas e antecipam até mesmo sofrimentos, acreditando que algo no ano vindouro possa ser ruim, possa ser tenebroso. E eu quero dizer uma coisa para você, já deixando aqui uma mensagem, uma palavra de Deus para sua vida. Embora o ano tenha perspectivas ruins, você serve um Deus que não depende do ano, da circunstância, do governo de céus e terra para se mover em teu benefício e para prosperar a sua vida, tá bom? E aí o que nós deveríamos pensar? Deveríamos crer na revelação bíblica encontrada em Filipenses 4:6, que nos ensina o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Olha que coisa interessante. Então, ao invés de eu criar uma falsa expectativa ou mesmo uma inquietude por antecipação das coisas que podem vir, eu faço o que Paulo aconselha à igreja de Filipe. E qual conselho é esse? Eu digo aqui na introdução que o conselho inspirador, o conselho inspirado e inspirador do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, sem dúvida se encaixa como a melhor opção a ser adotada por nós diante de tempos tão trabalhosos. Então, se você estiver pregando para alguém, preste atenção no cerne dessa mensagem. Você está pregando para um público que está ali para encarar um novo ano, para receber um novo ano. Então, entre muitas opções, a melhor opção a ser adotada por nós em tempos tão trabalhosos é colocar tudo diante de Deus. É colocar diante do Senhor, pela oração e pela súplica, todas as nossas ansiedades, inquietudes e expectativas. E não somente o texto da carta aos Filipenses é capaz de nos motivar a colocarmos nossas vidas, famílias, sonhos e futuro diante do Senhor, mas também outras porções das Sagradas Escrituras. Então aqui eu já estou começando o processo de transição. Eu sempre menciono a questão da transição, que é uma ponte. Porque não adianta só você fazer uma bela introdução. Se você tem uma mensagem que você vai expor aos seus ouvintes, e obviamente tem que ter, na sua introdução, essa transição, essa ponte que lhe tira da sua palavra introdutória até o corpo, ou conteúdo propriamente de seu sermão, é de extrema importante. Então, bem aí, ó, eu já comecei uma transição. Não somente o texto de Filipenses, mas outras passagens das Escrituras podem nos ajudar
a colocar tudo diante do Senhor. E aí eu coloco aqui, ó, que uma destas passagens é a passagem lida nesta ocasião. Perceba que na minha introdução eu estou escrevendo como que me referindo ao público, né? Então, você pode dizer a passagem lida nesta noite, esta passagem que ora lemos, a passagem que acabamos de ler, entendeu? A passagem que se refere em seu contexto à estadia de Paulo na grande cidade de Atenas, onde o apóstolo dos gentios, movido por uma inquietude necessária, olha, lembra que a gente no começo menciona a ideia da inquietude, né? Mas uma inquietude que é causada por uma informação de expectativas terríveis que estão por vir. Já aqui eu falo de uma inquietude necessária, porque no versículo 16 de Atos 17, Paulo, enquanto esperava Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se inquietava, se movia, se perturbava ante a idolatria que permeava aquela cidade. Então, era uma cidade pagã, idólatra, e Paulo, um bom cristão, temente, que deseja a salvação das almas, estava inquieto. E esse Paulo vai buscar graça e sabedoria do alto para entregar aos atenienses uma poderosa mensagem. Mensagem esta que serve de base perfeita para entendermos razões indiscutíveis para que qualquer pessoa sensata, coerente e prudente coloque tudo em sua vida diante de Deus. Lembra do tema? Diante de Deus. Está aqui o porquê desse tema. Diante de Deus. Então, a ideia central aqui da mensagem é colocarmos todo o nosso ano vindouro, toda a nossa vida, família, sonhos e projetos diante de Deus. E quem sabe você não está aqui para preparar uma mensagem, mas está aqui para ouvir algo da parte do Senhor e agora já está ouvindo. Que no ano que está chegando, que já no final deste ano de 2024, você já comece a colocar tudo diante de Deus e esse texto vai nos dar razões sobejas, indiscutíveis, sólidas, inabaláveis para colocarmos tudo diante de Deus. Vamos ao texto? Perceba que agora a minha breve transição não foi mais aquela expressão, né? O tradicional, se não, vejamos. Agora nós trabalhamos outra expressão, outra frase. Vamos ao texto, ou seja, ao texto que foi lido. Tá dando para entender? Gostou aí da introdução? Pode deixar seu comentário, gente. Olha, o comentário e o like nos vídeos, você que está assistindo, seja um pontinho, seja glória a Deus e aleluia. E às vezes, eu sou acanhado, tenho vergonha, mas o comentário é extremamente importante para o YouTube entregar o vídeo para outras pessoas. Então vamos ao texto. Paulo começa falando de um Deus desconhecido para os atenienses, mas conhecido pelos que servem a Cristo. Então é disso que Paulo vai começar a falar no versículo 24. Os religiosos, supersticiosos e filósofos de Atenas não o conheciam, mas Paulo conhecia, e sua mensagem dá provas infalíveis disto, de que ele conhecia. Você deve lembrar dessa passagem, você que ainda não é familiarizado com a Bíblia. Paulo encontra um altar entre os altares em Atenas que dizia ao Deus desconhecido. Então ele vai começar falando de um Deus desconhecido para aqueles homens, mas que era conhecido por aqueles que servem a Cristo. Então vamos ver quais são as provas na mensagem de Paulo que ele conhecia o Deus que era desconhecido para os atenienses. Vamos lá, letra A. Claro que você não vai falar isso no sermão, né? Aqui é só para fazer a separação, porque nós temos subtópicos e outros subpontos dentro dos subtópicos, tá bom? Paulo dizia o seguinte: para vocês ele é desconhecido, mas eu o conheço como Deus que fez o mundo e que fez todas as coisas. Então Paulo disse, olha, para vocês ele é o Deus desconhecido, mas ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. E aí, para fortalecer esse pensamento de Paulo, nós citamos aí alguns textos como Atos 4:24, Apocalipse 4:11 e João 1, de 1 a 3, que são textos que confirmam essa realidade. Atos 4:24, na oração da igreja primitiva no pós-perseguição, eles olharam para o céu e disseram, tu és o Deus que fez os céus, a terra e tudo que neles há. Apocalipse 4:11, os seres viventes, os 24 anciãos, cantam que ele é digno de receber a honra e a glória, porque criou todas as coisas e por sua mão ou sua vontade são e foram criados. E em João capítulo 1, tradicional texto impactante, né? João 1, versículos de 1 a 3, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele
nada do que foi feito se fez. Então, ele é o Deus que fez o mundo e que fez todas as coisas. Para vocês, ele é desconhecido, mas para mim, dizia Paulo, ele é Senhor. E para falar de seu senhorio, o capítulo 43 do livro do profeta Isaías é suficiente. Então, ali no capítulo 43, nós temos vários versículos que falam do senhorio de Cristo, principalmente a partir do versículo 11, onde ele diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não houve outro Deus estranho, vocês são minhas testemunhas, que eu sou Deus, eu anunciei, eu projetei a salvação, eu sou o Senhor, e ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? E o Salmo 33, 12, que é um salmo muito conhecido, às vezes recitado de forma empolgante, mas uma realidade veraz, diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós pertencemos à nação cujo Deus é o Senhor Jesus Cristo, que em 1 João 5,20, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em terceiro lugar, Paulo disse, para os atenienses, ele era desconhecido, mas para Paulo, ele é o Deus que tinha sua própria habitação. Então tá lá, né, no versículo, não lembro agora, no versículo está, eu acho que era o versículo de número 25, né? O Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas que tem a sua própria habitação. E aí nós colocamos mais, isso aqui é sempre importante. Uma coisa que vocês vão perceber nos meus esboços e nas mensagens é que elas sempre estarão endossadas, embasadas, subsidiadas, firmadas em versículos bíblicos. Não adianta só falar uma coisa, tem que ser provada que aquilo que falamos tem respaldo ou mesmo vem diretamente da Bíblia. E perceba aí, ó, Isaías 57:15, onde o próprio Deus fala que ele é o alto, sublime, que habita num alto e santo lugar, mas que também habita com contrito de coração e com quebrantado de espírito. Então ele habita lá em cima, mas também pode habitar aqui dentro se o coração for quebrantado. João 14:16-17, promessa do Espírito Santo, do Consolador, aonde Jesus promete que ele estaria em vós e habitaria conosco, e de fato ele está, e é ele que capacita, inclusive o pastor Max, a estar trazendo esse estudo para vocês. Pode dar glória a Deus aí pelo Espírito Santo? 1 Coríntios 3:16 e 6:19 falam que nosso corpo é o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em nós, não proveniente de nós mesmos, mas que vem de Deus, e que nós devemos preservar o nosso corpo porque ele é morada do Espírito de Deus. João 14:23, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e nós viremos para ele e faremos nele morada. Deus quer habitar dentro de você. Deus habita dentro da sua vida. Deus está aí e pode renovar-te, alegrar-te, curar-te e fazer maravilhas agora, porque o seu corpo, a sua vida é a habitação do Todo-Poderoso. Vai um glória a Deus aí. E por fim, o Deus que para vocês é desconhecido, dizia Paulo, para mim é o Deus autossuficiente que não depende e nem necessita dos homens. Então ele não depende de ninguém, ele não depende de mãos humanas, do homem. E aí, uma única passagem é suficiente para dizer que Deus não depende de ninguém. Romanos 11:33-36, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus, quão insondáveis, quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque quem conheceu a mente do Senhor, quem deu a ele primeiro para que ele fosse restituído, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele. Entendeu? Então, nesse primeiro ponto, nós estamos mostrando aí que Paulo mostra o quanto conhecia o Deus que para os atenienses era desconhecido, ok? Dá licença. Pronto, voltamos aqui, ok? Agora nós vamos para o segundo ponto. A partir do versículo 25, a parte B, a mensagem de Paulo aos atenienses dará algumas razões para colocarmos tudo diante de Deus. Agora nós vamos propriamente relacionar a nossa mensagem ao tema, né? Quais são as razões para que eu coloque o meu ano de 2025, toda a minha vida, todos os meus projetos diante de Deus ou na presença de Deus? Olha o que diz o versículo. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração
e todas as coisas. Percebam que em versículos eu gosto de dar destaque a palavras que vão ser ressaltadas, que vão ser enfatizadas dentro do esboço. Então, qual é a primeira razão para eu colocar tudo diante de Deus? A primeira razão é só Ele pode nos garantir a sobrevivência. Versículo 25, parte B, diz que Ele mesmo é quem dá a todos a vida. O versículo 28 desse mesmo capítulo diz que nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Então, a primeira razão é que para a gente ter o ano de 2025, a gente precisa estar vivo. E para estar vivo é preciso ter vida. E para ter vida, só Ele pode nos dar a vida. Nem tecnologia, nem o senhor e doutor Elon Musk, nem a alta ciência pode dar vida, embora estejam empreendendo todos os esforços. A vida está nele, pertence a ele é o autor, doador, preservador e o único que pode remover a vida. Então, razão, ou a primeira razão para colocar tudo diante dele, é ele quem nos dá a vida. A segunda razão, só ele pode nos garantir a provisão necessária. Veja bem, ele dá a vida, a respiração e todas as coisas. Então, toda a provisão que vamos necessitar em 2025 está nele. O Senhor proverá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí, você conhece esse Deus provedor? Tá precisando de uma provisão enquanto assiste esse vídeo? Acredita que a presença de Deus está aqui e que através desse vídeo uma provisão pode chegar para a sua vida? Se você não acreditar, eu acredito. Receba a provisão, que o seu telefone toque, que a mensagem chegue, que a resposta venha, porque Ele é quem garante provisão necessária. Terceiro tópico, caminhando para a conclusão, veja que é uma mensagem de 3 tópicos, então para final de ano está adequadíssima, por quê? Porque geralmente não tem muito tempo, vai se celebrar a ceia em algumas igrejas, o horário fica apertado, vai chegando o fim do ano, todo mundo quer ficar de joelhos, então uma mensagem de 3 tópicos é suficiente. Por fim, além dos motivos que nos são revelados nesta passagem, vemos que Deus nos permite buscá-lo em todo tempo, lugar e circunstância, pois aos que querem manter sua vida diante dele, sempre o encontrarão por perto. Então, Paulo vai falar que se tateando, porventura, pudéssemos encontrá-lo ou buscar a esse Deus. Paulo fala da soberania de Deus em determinar tempos e limites que Deus estabeleceu para que nestes os homens o buscassem, está no versículo 26. E diante do tempo que temos e do lugar onde estamos, o que realmente importa é buscar a Deus. Então é buscá-lo, aproveitar a oportunidade e colocar diante dele, buscando a ele. Aí tem 2 textos, Lamentações 3:24. Bom é o Senhor para aqueles que se atêm a ele, bom é para a alma que o busca, né? E o Jó, capítulo 5, versículo 8, que eu amo muito aquela frase de um dos amigos de Jó, que diz assim, ó, quanto a mim, eu buscaria o Senhor e a ele entregaria a minha causa. Vamos fazer isso? Já desde agora, não esperar nem 2025 chegar, quem sabe você já está fazendo como Ana, que quando foi acusada de estar embriagada, Ana disse, não, meu Senhor, não bebi vinho nem bebida forte, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor, ou seja, venho buscando a Deus, então temos que buscá-lo. E a boa notícia, isso aqui é para encerrar com aquele impacto, tá? A boa notícia para quem quer buscá-lo e colocar todas as coisas diante de um Deus tão grande é Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Que revelação profunda há nesse versículo, pelo menos 2 importantíssimas. Quando o profeta diz buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto, 2 coisas estão sendo ditas aí para você aguçar a sua fé. Primeiro, ele não está longe. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Olha, ele está próximo, ele está perto. E segundo, ele pode ser achado enquanto se pode achar. Então preste atenção, colocar as coisas diante de um Deus que pode ser achado, que está perto, ou vice-versa, que está perto e pode ser achado, é garantia de que teremos vitórias. Teremos lutas, mas teremos vitórias. E essa palavra é para você. Deus não está longe. Ainda que o diabo queira estar perto, por ousadia e intrepidez dele, de como um maligno, um sujo, querendo te atormentar, mais perto,
Ao seu redor está o Senhor. Está bem perto. Talvez esteja bem aí dentro de você. Então, invocai-o. Ele está perto, ele não está longe. E aí, se você não encontrar, mesmo ele estando perto, busca, porque você vai achá-lo. E aí a conclusão final diz: coloquemos tudo diante de Deus que pode ser achado e do Deus que está perto, para uns desconhecido, mas para nós já fora revelado. Dá para dar um glória a Deus aí? Então tá aí esse esboço com o tema Diante de Deus, que eu espero que lhe ajude a preparar uma mensagem. Volto a repetir, você pode usar todo esse conteúdo e pregar da sua forma. É claro que Deus vai te dar uma forma diferente de pregar, vai te dar mais versículos, e isso servirá muito para alcançar e edificar a vida. São mensagens bíblicas, muito melhor do que estar inventando coisa por aí, querendo impressionar pessoas. Pregadores não impressionam, usam a palavra de Deus para causar impacto. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus? Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais um esboço compartilhado. Esse pregador, essa pregadora, este teu servo que tem incumbência de pregar a tua palavra, que o Senhor use, que o Senhor a use poderosamente e que seja uma mensagem extraordinária para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, você pode dizer aí amém. Glória a Deus, meus queridos, minhas queridas. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. E logo, logo, a gente volta com mais conteúdo. E eu quero só lembrá-los, hoje mesmo eu estava olhando lá o meu canal, o primeiro canal, né? E o canal principal, aliás, e tem alguns conteúdos da série Construído e Compartilhando, tá? E uns esboços muito interessantes, escatológicos, sobre adoração. Então vá lá, assista também. Eu tentei baixar para colocar nesse canal, não consegui ainda, mas eu vou remover todos que estão lá naquele canal, tá bom? E trazer para esse em breve, com o favor de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, um beijo no coração, que Deus te abençoe e até o próximo Construindo e Compartilhando. Deus te abençoe. Amém?